a obra e o poder do Espírito Santo, Deus tem despertado em mim um anseio, tem despertado em mim um desejo profundo, um desejo pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Um desejo como eu nunca tive antes. Imagino e creio que nesse tempo de incertezas, de medo e de ansiedade, eu tenho vivido esse desejo de viver como eu nunca vivi. Aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho pregado, viver o reino de Deus, ver a presença de Deus se tornando uma vida real, plena, verdadeira. Me lembro de Paulo, quando escrevendo aos Filipenses, ele disse que ele queria conquistar aquilo para o qual ele havia sido conquistado por Cristo Jesus. Cristo me conquistou, mas eu agora desejo conquistá-lo. Ele se deu por mim, mas o meu desejo agora, mais do que nunca, é me dar a Ele. Ele me amou, e o meu desejo agora é amá-lo. Ele me conquistou e tudo o que eu desejo agora é conquistá-lo. E essa é a obra do Espírito Santo em nós. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 7, os versos 37, 38 e 39, que dizem assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Quebranta-nos, consola-nos, transborda-nos, transforma-nos. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Amém. O contexto dessas palavras de Jesus, essas palavras poderosíssimas de Jesus, é a festa dos tabernáculos, que começa no capítulo 7, no verso 2. Como nós sabemos, haviam 3 grandes festas para o povo de Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. De todas as 3, o tabernáculo, que é uma festa que acontece aí no final de setembro, outubro, era a mais alegre, a mais festiva. Celebravam a colheita, celebravam a chuva, celebravam a providência e o cuidado de Deus durante a peregrinação no deserto. Celebravam o tabernáculo, que era a presença de Deus. Essas festas tinham por objetivo trazer à memória do povo o cuidado de Deus que os libertou do Egito. E essas lembranças serviriam para que o povo preservasse a sua confiança em Deus e continuassem sendo fiéis a Ele. Em Êxodo, no capítulo 17, o povo se acampou em Refidim e lá não havia água. E em vez de confiar em Deus, o mesmo Deus que havia aberto o mar para que eles atravessassem com o pé enxuto, eles se desesperaram e começaram a murmurar. Diz assim o texto que o povo ali teve sede de água e murmurou contra Moisés. E Moisés clamou ao Senhor e usou a mesma vara que havia usado para abrir o mar, e Deus fez com que água saísse em abundância de uma rocha. Haviam 2 cerimônias na festa dos tabernáculos, a cerimônia da luz e a cerimônia da água. Ambas simbolizavam
e celebravam a presença de Deus. Sobre a festa dos tabernáculos, em Levítico 23, versos 42 e 43, Moisés diz assim: por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa festa, eles colhiam ramos de palmeiras e construíam no quintal da sua casa, na frente da sua casa, construíam pequenas tendas. E durante aqueles 7 dias de festa, eles habitavam nessas tendas para lembrar das tendas que eles faziam no deserto durante aqueles anos de peregrinação. Eles entravam nessa festa e neste festival com ramos de de árvores frutíferas, ramos de palmeiras, e celebravam o cuidado, a fartura, a abundância e a bondade de Deus. Um dos rituais dessa festa era o momento em que, todos os dias, o sacerdote enchia um pote de ouro de água que ele recolhia no tanque de Siloé, e levava até o altar, e ali o sumo sacerdote despejava aquela água sobre o altar, simbolizando as chuvas e o cuidado de Deus no deserto, mas também simbolizando a promessa de Deus de que um dia Deus derramaria o seu Espírito sobre todo o povo. E no último dia dessa grande festa, no grande dia dessa festa, provavelmente no momento em que o sumo sacerdote iria derramar a água no altar, Jesus se levanta e grita: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele bradou, ele gritou, era uma festa, havia muito barulho, muita gente falando. E Jesus então gritou em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E uma das coisas fascinantes em todo o Evangelho de João é que Jesus se revela como aquele que veio cumprir as festas judaicas. Veio cumprir a Páscoa, veio cumprir o tabernáculo, veio cumprir o Pentecostes. O poder salvador de Deus que os judeus celebravam estava se cumprindo em Jesus. Nesse dia, nesse último dia, o sumo sacerdote, ele lia o que está no Salmo 118, e no final do Salmo 118 diz assim: bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor Deus é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu imagino que no momento em que o sumo sacerdote está terminando de ler o Salmo 118, fazendo essas afirmações extraordinárias do final do Salmo, Jesus então se levanta e grita dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é o cumprimento da festa dos tabernáculos. O anseio por Deus, o anseio do povo de Deus, pelo reino de Deus, pela chegada do reino, mantido vivo pelas festas, chegou ao fim. A espera, como disse Jesus, acabou. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando nós ouvimos Jesus clamar na festa das tendas: se alguém tem sede, vem a mim e beba, ele está dizendo algo mais ou menos assim: se você está buscando ansiosamente o reino justo de Deus, se você deseja de todo o seu coração experimentar a boa nova de libertação de toda opressão, medo e ansiedade, se você deseja se ver livre das prisões da alma, se você anseia ser perdoado e liberto do poder do pecado, se você anseia e deseja de todo o coração a vida abundante e plena que eu ofereço a todos, vem a mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É isso que eu anseio.
É isso que eu tenho desejado ardentemente nesses últimos dias. O convite de Jesus é para vir a Ele. Mas Ele está falando também sobre a promessa do Espírito Santo. Isso Ele disse com respeito ao Espírito Santo que eles iriam receber. Todos aqueles que nele crescem. E quando Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui ele está se referindo tanto a ele, como a fonte de água viva, e também a nós, que recebemos dessa fonte. Em outras palavras, Jesus está dizendo que do seu interior flui um rio de água viva. E se bebermos dele, esse mesmo rio fluirá em nós e através de nós. O Salmo 36, os versos 7 a 9, diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. O que Jesus está dizendo é isso: se você tem sede, venha a mim e beba. E o rio de delícias de Deus, esse rio de toda a beleza de Deus, de tudo aquilo que agrada a Deus, que flui em mim, fluirá em vocês e através de vocês. Quem tem sede, vem a mim. É um convite lançado para todos, mas é preciso ter sede. É preciso ter sede. Todos os seres humanos têm sede. Todos têm. Mas nem todos têm sede de Deus. Talvez, no fundo, a sede que tem é de Deus, mas as fontes para onde eles vão não é necessariamente Deus. Nem todos têm fome da vida de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, da vida abundante que Jesus Cristo oferece, das delícias de Deus. Nem todos têm sede da vida cheia, plena do Espírito de Deus, cheia de amor, do amor de Deus, da paciência de Deus, da bondade de Deus, da longanimidade de Deus, da fidelidade de Deus, da mansidão de Deus. Nem todos têm sede de domínio próprio, da paz, da misericórdia de Deus. Nem todos têm sede de poder para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nem todos têm sede de chamar homens e mulheres ao arrependimento e ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e como Redentor. Nem todos têm sede de viver sobre o governo de Jesus Cristo e se submeter a Ele. Nem todos anseiam pela vinda de Jesus Cristo, quando Ele manifestará definitivamente e em glória o seu reino. Temos sede. Mas nem sempre a nossa fonte é Deus. Temos sede, mas não necessariamente de Deus e do rio que flui dele. A nossa sede aponta para Cristo, mas, infelizmente, muitos buscam saciá-la noutras fontes e, por isso, sofremos de uma insatisfação crônica. Lutamos sem sucesso contra uma epidemia de tédio. Jesus disse que o nosso coração estaria onde se encontra o nosso tesouro, onde se encontra o nosso desejo, os nossos anseios, as coisas que valorizamos. Mas Jesus estava falando do Espírito Santo.
O profeta Isaías, no capítulo 44, ele profetizou dizendo assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Veja o que ele diz agora: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes de água. Derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito e a minha bênção, e brotarão como salgueiros junto às correntes de água. Que promessa! Que abundância de água, torrentes de água, água sobre o sedento. Não é difícil imaginar o anseio que muitos tinham por aquele dia. O sedento seria saciado. Que bênção seria ver brotar os salgueiros às margens do rio. E Jesus, naquele momento, então, levanta e grita no meio da festa: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios, ou o rio das delícias de Deus. Que promessa! O Consolador, o Paráclitos, é aquele que veio, é o Espírito Santo prometido, e ele tomaria tudo aquilo que é de Deus e o tornaria nosso. Em João 16, quando Jesus fala da vinda do Espírito, do Paráclitos, do Consolador, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse: há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ele vai receber aquilo que o Pai confiou ao Filho. Tudo que o Pai tem pertence ao Filho. E agora, por causa da promessa, por causa da presença do Espírito Santo, tudo aquilo que é do Filho é feito nosso, meu e seu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos discípulos de Jesus na capital do Império Romano, ele diz assim, em Romanos 5,5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor de Deus, aquilo que é de Deus, é agora derramado como um rio que flui, como uma torrente de água viva. O amor de Deus é derramado em nós, profusamente em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso que o Espírito faz. É isso que eu anseio. É isso que eu desejo de todo o meu coração. O que eu mais desejo nesses dias é que esse rio das delícias de Deus flua em mim e através de mim. Porque o Espírito, ele toma aquilo que é de Cristo e o torna nosso, integralmente nosso. No momento da sua ascensão, Jesus diz aos discípulos que receberiam poder para serem suas testemunhas, da mesma forma como o Filho foi testemunha do Pai,
falando as mesmas palavras, realizando as mesmas obras. Por isso Jesus responde a Filipe dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Mesmas obras, mesma palavra, mesma vida, mesmo caráter. Se a nossa sede é apenas de alguma bênção, algum favor aqui e acolá para uma situação específica, pode ser que recebamos. Afinal, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas é apenas isso que teremos. Porém, se a nossa sede é uma sede de Deus, se o nosso anseio é que o rio que flui de Cristo flua em nós e através de nós, é isso que o Espírito deseja fazer em nós. Em João 6:35, Jesus afirma que quem crê em mim jamais terá sede. E ele aí afirma que ele é a nossa satisfação e a nossa realização. Mas o nosso texto vai um pouco mais além. Ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A promessa não é que nós ficaremos satisfeitos, mas que satisfaremos. Ele promete que o nosso copo não apenas ficará cheio, mas transbordará. Ao beber de Jesus, nós deixamos de ser apenas um receptáculo e nos transformamos numa fonte, e foi isso que aconteceu em Pentecostes. As delícias de Deus jorraram para um mundo sedento de Deus. Se alguém tem sede, sede é a condição básica, sede do reino, sede de justiça, sede do governo justo de Jesus. Essa é a condição necessária para sermos cheios do Espírito de vida e de Deus. Num mundo com tanta propaganda que estimulam nossos desejos narcisistas, haverá neste mundo lugar para termos sede de Deus? É muito comum ouvir cristãos lamentando a frieza da igreja, a ausência de poder do Espírito Santo. No entanto, a pergunta que precisamos fazer hoje é: tenho sede de Deus? Temos sede da vida de Deus? Temos sede do poder do Espírito? Ansiamos ardentemente por esse rio que flui a vida de Cristo? É isso que precisamos desejar, nada menos do que isso. Na narrativa do batismo de Jesus, no Evangelho de João, João Batista declara que ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus não havia sido ainda glorificado. Como é que ele seria glorificado? Na sua morte. O grão de trigo caindo na terra precisa morrer. No seu caminho de volta para o Pai, nós temos a morte, a ressurreição e a ascensão. Na cruz, Jesus Cristo é glorificado. Na ressurreição, ele vence o poder da morte. Na ascensão, ele assume o trono e o governo do universo. Ele sobe, o Espírito Santo desce, e o rio de água viva é derramado torrencialmente sobre aqueles discípulos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa sede. É isso que nós precisamos, e o nosso clamor, todos os dias, precisa ser o do velho hino: Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós.